Paz do Senhor, irmãos. Amém? Que bênção estarmos aqui. Pode aumentar o retorno. Presença de Deus. Colocar o nosso coração nessa terça-feira na presença de Deus. Pega sua Bíblia, por gentileza, abra comigo. Hoje nós estamos aqui também para orar, colocar nossa campanha. Evangelho de João, capítulo 5. Noite de cura, noite de graça, de misericórdia sobre a nossa vida. João capítulo 5. Quantos estão aqui com uma santa expectativa nessa noite? Amém? Levante suas mãos, dê um glória a Deus aí. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos uma expectativa. E nós não só temos uma expectativa, mas temos uma certeza de que Deus está derramando algo novo e vai derramar algo novo na nossa vida. Esse texto de João, capítulo 5, é um texto extremamente conhecido, mas eu quero fazer uma reflexão com você nessa noite, para o coração, para o nosso coração. A partir do verso 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus disse: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Essa é a palavra de Deus. Pode fechar os olhos por um instante. Senhor, nós estamos aqui na tua casa nessa noite e juntos na tua presença nós queremos rogar, Deus, que o Senhor que está aqui entre nós, o Senhor venha manifestar sobre a nossa vida a tua presença, colocar sobre o nosso coração hoje o teu óleo, o teu bálsamo, fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós conectamos o nosso coração à tua presença, porque a tua presença é o que nós temos de mais precioso, é o que nós temos de mais valioso, Pai. Então agora, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, o cansaço do dia, as coisas que nos aconteceram durante esse dia, que trouxeram para nós certa ansiedade, certo medo, seja tirado agora e que o teu Espírito venha manifestar poder sobre a nossa vida. O Senhor venha gerar graça sobre o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, nesse texto, nós lemos aqui um texto de Jesus, quando Jesus vai até aquela região, até um lugar, até um tanque de Betesda. Ali em Jerusalém estava tendo uma festa e Jesus sobe ali para poder também festejar. É uma festa dos judeus. Mas ali, em meio a toda aquela festa, havia entre aquele movimento de alegria, de festa,
algumas pessoas que estavam sofrendo nesse tanque, algumas pessoas que estavam passando momentos dificílimos na sua vida. E a Bíblia vai nos falar que Jesus, ele ali foi e costumava ficar um grandioso número de pessoas cegas, mancas, paralíticas, que esperavam um certo movimento de um anjo. E aquele que entrasse primeiro na água seria curado. Quando a gente percebe Jesus indo até aquele lugar, é muito importante a gente perceber isso, porque em meio à festa da vida, em meio a tanta alegria, tanto festejo, quando a gente está festejando, a gente normalmente não se preocupa muito com outras coisas e com outras pessoas. A gente consegue perceber a compaixão de Jesus, de ir até um lugar onde as pessoas estão necessitadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando momentos complicados e complexos na sua vida. Então Jesus vai até aquele lugar. E indo àquele lugar, ele percebe entre todas aquelas pessoas, porque havia um número grande de pessoas ali, um homem que ele ficou sabendo, olha só, que importante a gente perceber, ele fica sabendo que há um homem que jazia ali 38 anos, enfermo, com uma certa enfermidade, de forma que ele não podia, era um paralítico, ele não podia caminhar, não podia andar. E Jesus chega para esse homem paralítico, né? E parece-me que não há nada tão especial nesse homem, mas Jesus chega nesse homem e faz uma pergunta crucial, e talvez a pergunta que qualquer um de nós gostaria de ouvir, não só nessa noite, mas em qualquer momento da nossa vida. A pergunta é: você quer ser curado? Né? E eu acho que a resposta que nós daríamos é a resposta mais óbvia que nós temos. Qual é? Sim, eu quero, né? É óbvio que eu quero. Talvez a pergunta que Jesus poderia fazer para você hoje é a necessidade que você está passando, né? Qual que é a necessidade que você se encontra hoje? Alguns aqui precisam ser curados fisicamente, outros precisam ser curados emocionalmente, outros ainda precisam ser curados espiritualmente, porque se encontram distantes, vazios. E há pessoas que estão aqui, que estão sofrendo na sua vida financeira. Tem gente que está sofrendo no seu relacionamento conjugal. Tem gente que está sofrendo também, passando momentos difíceis na sua casa, no ambiente com os filhos. Enfim, há muitas diversidades de complicações. E se Jesus chegasse agora, diante de nós, olha só que coisa especial, e perguntasse para você agora: você quer ser curado? Você quer que eu resolva o problema do seu? Diga aí na sua mente, o que você quer? Casamento? O seu problema do quê? Físico? O seu problema, enfim. E aí, que chance maravilhosa, não é? Mas esse homem parece que ele não entende isso. E se entende, ele toma outro rumo, né, bem diverso. E a gente consegue olhar aqui esse texto é um texto muito apropriado para o nosso coração, porque ele vai nos mostrar o dilema que nós sofremos, porque quando nós olhamos para esse homem aqui, o homem paralítico de 38 anos, no tanque de Betesda, muitas vezes a gente fala assim: mas esse homem, ele tinha que ser mais incisivo e dizer: é óbvio que eu quero ser curado. Mas isso também acontece com a gente. A gente também enfrenta perguntas de Deus, de Cristo, que muitas vezes são perguntas óbvias, que nós não tomamos posição diante das perguntas que Deus faz para o nosso coração. E se nós queremos ser curados, restaurados, abençoados,
se de alguma forma queremos ser tocados, liberados por Deus, sair do lugar que nós estamos já há muitos anos. Quantos anos que esse homem estava? 38 anos, paralítico, no mesmo lugar, estava ali, né? No mesmo lugar, sempre à espera de um movimento, sempre à espera de um milagre, sempre à espera de algo. Mas um dia, o milagre, na pessoa do próprio Deus, Cristo Jesus, lhe apareceu com a pergunta mais maravilhosa: você quer ser curado? E aí ele vai alongar a conversa dizendo: Senhor, ninguém me ajuda. Senhor, ninguém observa, ninguém me coloca no tanque. Ninguém me coloca ali quando o anjo, né, quando há um movimento. Quando eu percebo, alguém já passou na minha frente, outro entrou no meu lugar. Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre algumas coisas. Jesus está aqui nessa noite, amém, queridos? Você entende isso? Jesus está aqui. E não só aqui, mas Jesus também está na sua história. Jesus está na sua vida. E para que a gente possa se apropriar, né, da palavra de Deus, quando nós ouvimos a pergunta de Jesus, ao exemplo desse homem, a resposta do homem não é nem sim nem não. Ele não diz assim: sim, Senhor, mas ele também não diz não. Pelo contrário, quando ele vai responder a Deus, quando ele vai responder a Jesus, ele vai justificar a sua situação. Ele vai explicar e se desculpar de alguma forma porque que ele não recebia cura. E aqui a gente vai perceber que nós ouvimos muitas vezes as palavras de Deus, ouvimos aquilo que é especial de Deus para o nosso coração, e nós muitas vezes estamos experimentando momentos difíceis, irmãos. E quem é que não quer sair desse momento difícil? Quem é que não quer sair? Tem coisa que cabe a você fazer, tem coisa que só Deus vai fazer. A cura é de Deus, amém? A cura é o Senhor que faz. Mas no processo de cura, nesse tempo de cura, existe uma responsabilidade minha e sua. Você consegue perceber isso? Porque muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós buscamos, mas nós não percebemos a pergunta que Jesus está fazendo, que nós também temos uma responsabilidade. Então, para ser curado, nós precisamos querer ser curado. Para ser restaurado, nós precisamos querer ser restaurados. Para sair do lugar, nós precisamos também querer fazer isso, sair do lugar. Então é necessário que você e eu tenhamos uma posição nesse processo de cura. Ele não diz nem sim nem não, mas vai justificar a sua presença naquele lugar tantos anos, vai justificar porque que ele está ali tanto tempo. Então ele vai se colocar ali. E é tão importante porque muitas vezes nós estamos recebendo de Deus uma oportunidade de ser transformado, de ser curado, de ser tocado. E quando nós temos essa oportunidade, muitas vezes nos cultos aqui, muitas vezes num pequeno grupo, muitas vezes numa leitura pessoal, muitas vezes no momento de oração, onde Deus está falando com você, Ele diz: se você quer mesmo sair desse lugar, você quer sair dessa posição de paralisia, de onde você não consegue mais ir, nós começamos a justificar porque nós estamos ali. Ah, Senhor, é porque o Senhor não sabe como eu estou, e o Senhor não sabe como é a minha dificuldade, e o Senhor também não sabe quantas vezes ninguém me ajudou. A gente é assim, irmãos, né? O ser humano, ele arruma de todas as formas justificativas para continuar no seu lugar de estagnação. Pessoas que não querem sair do lugar normalmente tentam justificar a sua situação, ao invés de tomar uma decisão.
né? Quando você conversa com alguém, isso é muito fácil. Você vai perceber. E você sabe como resolver aquela situação de alguém. E você dá uma dica, às vezes querendo ajudar alguém, né? E você diz, rapaz, por que você não vai por aqui? Aí a pessoa fala assim, então é por causa disso. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo assim, eu não vou sair do lugar. Eu não quero sair desse lugar, né? Eu estou ficando ali nesse lugar, eu quero ficar. Então quando a gente não quer, a gente justifica. Mas a gente vai perceber aqui, é a sua frase inicial, quando ele conversa com Jesus, ele vai dizer, Senhor, nunca ninguém me ajuda, nunca ninguém me ajudou, revelando a profunda solidão que ele experimentava mesmo diante de tantas pessoas que estavam do lado dele. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar a culpa da falta de cura em outras pessoas. Agora eu vou perguntar para você, quantas coisas Deus quer que nós façamos? Quanto posicionamento, quantas decisões que Deus quer que eu e você façamos e tomemos. Mas muitas vezes nós nos deparamos com coisas que estão aqui no nosso coração, que nos magoa tanto, e nós vamos tomando e colocando culpa em outras pessoas, em outras coisas, nos colocando, pedindo e colocando as dificuldades que nós estamos passando em outras pessoas. Em outro momento, quando Jesus perguntou ao cego de Jericó o que ele queria, ele imediatamente disse, Senhor, eu quero enxergar. Ele não vai justificar, ele não vai se explicar, ele não vai dizer, Senhor, eu estou aqui muito tempo mendigando, pedindo e tal, quem sabe, não, ele vai dizer, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Ele não coloca em outras pessoas a dificuldade que ele está passando, mas ele derrama, ele coloca diante do Senhor a sua necessidade. Mas esse homem aqui não reage da mesma forma. Ele vai expor as suas feridas, ele vai colocar a culpa em outras pessoas pela sua condição. O versículo 14 vai nos mostrar que a culpa da sua situação era dele mesmo. Jesus diz, olha, perceba que você está curado, mas cuide para não pecar novamente, para que não te suceda coisa pior. Muitas pessoas estão paralisadas na vida, porque não reconhecem que somente elas podem tomar a decisão pela sua própria vida para sair e se levantar. Muitas pessoas estão paralisadas porque elas não reconhecem que somente elas podem tomar a decisão de sair do lugar onde elas estão paralisadas. Tem coisa, irmãos, que só Deus vai fazer. E só Ele pode fazer. Só Ele pode curar você. Só Ele pode tocar você. Só Ele pode abrir portas para você. Só Ele pode acalmar o vendaval da sua vida. Só Ele pode fazer essas coisas. Mas tem coisas que só nós podemos fazer. E só eu e você precisamos fazer. Tem coisas que não tem como nós atribuirmos a outras pessoas, atribuirmos a outros que não nos ajudam, atribuirmos muitas vezes até a pessoa de Deus, porque não é aquilo que precisa ser feito. Então eu preciso querer ser curado. Tão importante como ouvir a voz de Jesus nessa noite, você quer ser curado? É também nós falarmos para Deus e nos posicionar em direção a Deus, mostrando a responsabilidade que temos diante da própria cura. Perceba bem, Deus pode mudar o seu casamento. Deus pode tirar a rachadura do seu casamento. Mas existem coisas que só você pode fazer dentro do seu casamento.
para que ele mude. Existem coisas, existem atitudes que só eu ou você podemos tomar como atitude diante da adversidade para sair dessa situação, porque isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Não basta, somente atribuirmos e colocarmos diante de Deus. Nós precisamos também nos apropriar da cura disponível para o nosso coração. Nós estamos diante de Jesus. E quantas vezes diante de Jesus nós estamos, podemos falar para Ele aquilo que está nos magoando por dentro. Podemos dizer para Deus ou para uma pessoa, um pastor, alguém responsável, que nós precisamos de algo para nos tirar da paralisia. Mas muitas vezes nós nos esquivamos, ninguém me ajuda, ninguém pode, ninguém me percebe. Outra coisa, as pessoas vão errar com você. Nós vamos ser feridos, mas essas feridas não podem determinar o curso do nosso coração. Livre-se das mágoas, livre-se da falta de perdão. Se isso está paralisando você, se isso de alguma forma está atormentando o seu coração, não seja escravo desses sentimentos paralisantes. Tome algo, tome uma direção. Outro fator muito importante, a gente perceber aqui, se destacar, provavelmente, é que esse homem, ele resiste à ideia da cura, porque ele já tinha se acostumado com a doença. Irmãos, 38 anos doente. 38 anos doente. Provavelmente ele já tinha se acostumado com essa doença. E quando nós, muitas vezes, não diferente desse homem, podemos nos acostumar com as coisas que nos acontecem. Podemos nos acostumar, com aquilo que está acontecendo com a gente. A doença era dolorosa, é difícil, mas eles se acostumaram com ela. E nós precisamos tomar cuidado com a possessão da doença. Nós precisamos tomar cuidado porque tornamos muitas vezes a doença nossa. Tão fatal ao nosso coração pensarmos em desculparmos diante de Jesus que outras pessoas não nos ajudam, é nos acostumar com a condição que nós estamos vivendo. Quando você saiu da sua casa hoje, você veio aqui porque você tem uma esperança, que Jesus, ele pode mudar a sua história. Você tem uma expectativa de que Jesus pode mudar o seu coração, de que Jesus pode mudar a sua casa, Jesus pode mudar a sua vida. Mas é muito sorrateiro, muitas vezes a gente está passando por aquela batalha tantos anos, tanto tempo, tantos momentos, e a gente vai se acostumando com isso, ao ponto de a gente pensar que isso já faz parte da nossa vida. Tornamos a dificuldade, a crise, a doença, nossa mesmo. Já ouvimos aqui, até falamos em alguns momentos, nós vamos nos apropriando muitas vezes de dores, nós vamos nos apropriando de crises, e a gente vai falando, isso aqui eu tenho essa dor é minha mesmo. Nós reforçamos o poder da doença, e o quanto essa doença tem poder sobre nós. Você já pensou em falar para Jesus da sua doença, e você falar para a sua doença do tamanho do seu Deus? E quando eu falo de doença, de cura, eu estou falando daquilo que te aflige. Porque muitas vezes a gente vai enchendo tanto a bola do problema,
vai enchendo tanto a bola daquilo que a gente está sofrendo, se apropriando, que a gente não consegue demonstrar para aquilo mesmo que a gente está passando, que nós temos um Deus muito maior do que qualquer problema que nós enfrentamos. Que nós temos um Deus muito maior do que qualquer adversidade que nós enfrentamos. E a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne algo tão difícil para o nosso coração, que as pessoas que fazem muitas vezes da doença a única forma de se relacionar com Deus. Se não tiver a doença, eu não consigo orar. Se não tiver a doença, se não tiver o problema, eu não consigo experimentar. E aí a gente deixa de experimentar o prazer de estar na presença de Deus. Além disso, esse homem vai tirar proveito da sua doença, porque naquela época, alguns historiadores dizem que um homem que ficava ali paralítico naquele tanque de Betesda tanto tempo, ele vivia de esmolar, e o homem que esmolava obtinha bons lucros como mendigo. Provavelmente esse homem, ao ouvir a pergunta de Jesus, precisava se deparar com a realidade que terá que renunciar aos benefícios por conta da doença. E ele fica pensando: se eu não for doente mais, como é que eu vou sobreviver? Se eu não for doente, eu vou ter que trabalhar. Se eu não for doente, eu vou ter que sair desse lugar. Se eu não tiver essa paralisia, qual vai ser a minha desculpa? E aí a pergunta de Jesus para ele é frontal: você quer sair desse lugar mesmo? Você quer sair desse lugar? Porque muitas vezes Jesus também está nos perguntando: você quer ter o casamento restaurado? Muda de posição. Você quer ser curado? O que você está fazendo para ser curado? Eu sei que muitas pessoas que estão aqui, graças a Deus, que estão passando por ansiedade, por depressão, ou outro tipo de doença, estão aqui hoje porque sabem que Jesus é o médico dos médicos e Ele está aqui nessa noite, amém? Mas eu estou falando daquele pensamento muito sutil que pode ter na nossa mente, de se acostumar com essas coisas e pensar: se eu ouvir a voz de Jesus, eu vou ter que tomar uma posição, e a posição que eu preciso tomar é que eu preciso me entregar totalmente na presença de Jesus, e me entregando totalmente na presença de Jesus, eu preciso mudar de vida. E aí, mudando de vida, isso vai me custar alguma coisa. Então precisa custar mesmo. E quando aquele homem está ouvindo isso, quando ele está ouvindo essa palavra de Jesus: você quer ser curado? Então ele começa a pensar aquilo. E talvez a gente precisa pensar hoje que a pergunta que Jesus está fazendo para nós, ela exige também uma posição nossa hoje. O que nós estamos fazendo diante de Deus? Nós estamos buscando o Senhor, nós estamos clamando a Deus, nós estamos ouvindo a palavra, Deus está falando com você. De repente você precisa chegar com a pessoa que está do seu lado, seu esposo, sua esposa, conversar com ela. De repente você precisa tomar um direcionamento na sua vida financeira, parar de gastar mais. De repente você precisa se posicionar na presença de Deus, porque você precisa ser curado. Porque o que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Porque só Ele pode fazer e Ele vai fazer. Mas eu não posso ter um sentimento de: eu preciso me livrar da autopiedade. O que é autopiedade, pastor? É o sentimento de pena de si mesmo. Ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim, ninguém conversa comigo, ninguém percebe a minha dor. E essa autopiedade, ela tem uma relação muito grande com o autoconforto, a acomodação. É quando eu me acomodo. E aí eu digo para todo mundo: meu casamento não está bom, mas você não faz nada. Minha situação não está boa financeira, mas você não faz nada. Deus exige de nós muitas vezes que nós venhamos tomar
um rumo diferente. Agora, para a gente terminar e orar, Jesus, ouvindo toda a palavra do homem, percebendo, porque a palavra de Jesus não é só uma palavra de cura física, é sobretudo uma questão interna. Jesus vai falar para o homem, Jesus vai dizer para o homem, ouvindo o homem, Jesus diz o seguinte: levante-se, pega a sua maca e ande. Jesus vai dizer para o homem: levanta, pega a sua maca e anda. Mesmo diante de tantas coisas. Som. Aumenta um pouquinho para mim. Som. Obrigado. Assim você me assusta aqui, hein? Quase que eu morri de susto aqui. Eu falei, meu Deus. Jesus vai dizer para aquele homem: levante-se, pega a sua maca e ande. Isso é que só Ele pode fazer. Só isso, só Ele pode fazer isso. E Jesus é tão amoroso, queridos, tão misericordioso. Me ajuda aí, tá? Jesus é tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que mesmo diante de tantas palavras, diante da desculpa, da autopiedade, diante de tudo aquilo que aquele homem está passando e poderia estar falando para ele, ele vai liberar uma palavra poderosa que muda a vida daquele homem. E a palavra que ele libera é uma palavra poderosa: levante-se, pega a tua maca e ande. E essa é a palavra que Jesus vai liberar sobre aquele homem paralítico, físico, emocionalmente, espiritual. A sua ordem tem poder, e ele, diante de todas as suas justificativas, não pode resistir isso. Diante das nossas justificativas, das nossas desculpas, diante daquilo que nós estamos enfrentando, todas essas coisas caem por terra diante da autoridade da palavra de Jesus. Jesus tem poder para mudar a sua vida, Jesus tem poder para mudar a sua história, Jesus tem poder para mudar aquilo que você está enfrentando hoje. Qual é o dilema que você está passando? Qual é o problema que você está passando? Talvez ele está paralisando você, mas hoje o teu Salvador chegou, hoje o teu Senhor está aqui. E Ele está aqui para liberar uma palavra de poder sobre a nossa vida. Mudanças são difíceis, mas são necessárias. Pode te desafiar, pode doer, mas vai tirar você do lugar. Então Jesus disse o seguinte: levante-se daí. Talvez você está, a vida me abateu, eu não consigo mais. Então Jesus está dizendo para você nessa noite: levanta daí agora. Levanta desse lugar. Pega essa maca. Você que está estirado aí a vida toda, deitado nessa maca. O homem que não conseguia ficar em pé, agora vai saltar e levantar. O homem que vivia a vida toda deitada na maca, porque era aleijado, sobre a maca, agora vai ter que levar a maca. E agora vai para a sua casa. Jesus vai dizer: levanta, para dessa autocomiseração. Assuma a responsabilidade da sua vida. Procure a orientação em Deus. Vá adiante. Jesus está dizendo para você: levante-se nessa noite. O que nós precisamos fazer nessa noite? Não fique mais prostrado. O libertador da sua alma, da minha alma, está aqui nessa noite.
Não ande mais como muitas vezes uma pessoa encurvada ou derrotada. A cura chegou sobre a sua vida hoje. Coloque-se na presença de Jesus. Coloque-se na presença do seu Salvador. Ele está aqui nessa noite. E o resultado foi maravilhoso. A Bíblia diz que imediatamente ao ouvir a voz, que tem toda a autoridade, imediatamente o homem se viu curado. Sozinho. Isso não depende só de você, tá? Isso aqui não é uma palavra onde você está ouvindo, uma motivação para o seu coração. Não é isso. Tem coisa que você precisa fazer. Tem coisa que você precisa sair do lugar. Mas você vai sair porque você vai ouvir a palavra que tem mais poder que a palavra de Jesus. Ele vai estar dizendo para você hoje: você pode ser restaurado, você pode ser curado, você pode ser transformado. O seu casamento, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a doença que você está passando, a depressão, a ansiedade, o medo, a solidão, tudo isso que tem te afetado, ou muitas vezes algo físico que você acha que não tem como. Jesus pode estar dizendo para você: levante-se, toma o teu leito e anda, vai para a tua casa. Jesus está nos falando, e a palavra de Deus nos diz que imediatamente o homem se viu curado. Agora preste atenção, a cura de Jesus, que Jesus faz, é a cura que Jesus faz, mas só nós, somos nós que devemos mantê-la. Precisamos vigiar, precisamos permanecer na presença de Jesus. Nós estamos hoje diante do médico dos médicos, e Ele está aqui para curar você nessa noite. O que você está precisando? Você quer ser curado? Você quer ser curado? A pergunta de Cristo é: você quer ser curado? Você tem fé para isso? Porque você pode ouvir essas palavras e falar: pastor, mais ou menos, eu nem sei se isso acontece. Não. Ouvindo a voz do nosso Senhor e a voz do nosso Salvador, podemos levantar, tomar um outro rumo para a nossa vida. Queria que você ficasse em pé agora.